Boa noite, pessoal. Jesus nos abençoe mais essa vez, nessa tentativa de ser fiel ao seu Evangelho e compartilhar, assim, as memórias deixadas por ele, a fim de que a gente possa aproveitar para as mudanças que são necessárias em cada um de nós. E aí, para falar desse tema, relendo a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o terceiro livro da codificação espírita. Para quem não sabe, todos os princípios da doutrina foram reunidos em 5 obras, que são as obras básicas, elas todas sistematizadas por Allan Kardec. E a terceira obra, que foi intitulada Evangelho segundo o Espiritismo, em sua introdução, os espíritos nos esclarecem que nenhuma ideia chega de súbito na humanidade. Então, chegou uma ideia e essa ideia, então, vai ser incorporada pela humanidade e, a partir de então, vai haver a transformação. Não, eles dizem, nos fazem crer, e a lógica também nos aponta esse mesmo caminho, de que quando se trata de uma ideia verdadeira, que às vezes transcende até o entendimento da maioria na humanidade, ela é assentada, digamos assim, e ela é preparada pelos precursores daquela ideia, até que chegue um dia que um espírito de uma staff mais evoluída venha e dê o plus, né? A ação final e aquela ideia, enfim, se estabeleça na humanidade. E a gente pode analisar isso como verdade, trazendo para cá o exemplo da eternidade da vida. Então, essa ideia de que a vida continua depois da morte, ela já fazia parte dos dogmas dos judeus. Quando Jesus, lá no Evangelho de João, está falando com Nicodemos sobre esse assunto, Nicodemos fala para ele assim: mestre, nós sabemos que tu vieste da parte de Deus. Se assim não fosse, né, não teria ninguém como, digamos assim, fazer tanto milagre do jeito que você fez, né, sem não estar com Deus. E aí Jesus responde: em verdade, eu vos digo que ninguém pode chegar ao reino de Deus, acessar esse reino, se não nascer de novo. E aí isso dá um nó na cabeça de Nicodemos, né? Ele diz: como assim? Como um homem velho pode nascer de novo? Ele pode voltar para o ventre da sua mãe? Aí Jesus fala, né, que quem não nasce da água e do Espírito não ou renasce, não consegue acessar o reino de Deus. Ou seja, aquilo que é da carne ou nasce da carne, pertence à carne. E aquilo que é do Espírito, ele vem do Espírito, efetivamente. E aí, isso tudo para a gente demonstrar de que esse entendimento ele varia ao longo de várias épocas da humanidade. Naquela época dos judeus, por exemplo, por mais que isso fizesse parte dos dogmas estabelecidos por eles, a ideia que eles tinham de imortalidade da alma, ela não era podido explicar, eles não sabiam muito bem, eles acreditavam nisso, mas não sabiam exatamente como é que se dava o processo. Tanto é que eles chamavam de ressurreição, porque eles entendiam que todos os milagres do Cristo, né, naqueles onde eles curava, onde ele muitas vezes aparentemente ressuscitava, era só relacionado à questão material da coisa. Por isso eles chamavam esse processo, esse princípio, ou eles entendiam esse processo de uma maneira muito superficial.
Mas ainda trazendo essa lógica de que esse entendimento vai, ao longo do tempo, se aprimorando até se estabelecer uma ideia na humanidade, a gente vai lembrar de uma outra passagem em que Jesus diz assim: se me amais, seguirás os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai que vos mande um outro consolador. Porque o que ele trazia já consolava muitos corações. Mas ele precisava de um outro, vez que, de forma presencial, carnal, ele estava se despedindo, não é? Mas ele dizia que esse novo consolador estaria conosco para sempre. E esse consolador, na realidade, é que nos faria perceber de fato a realidade nesse processo de imortalidade da alma. Aquela época ele não poderia trazer, porque se tratava de algo que a gente não via e não entendia. E ele chamava isso de espírito de verdade. E aí a doutrina espírita entende que esse espírito de verdade, esse consolador que foi prometido por Jesus para estar conosco, ele está representado nessas obras que constituem a doutrina dos espíritos. Inclusive, em algumas das citações ali no Evangelho, o espírito ele se denomina ou se nomina espírito de verdade. E nós entendemos que é uma pleiade, um conjunto de espíritos no nível do Cristo que já formataram essas informações, porque avançando aquela ideia trazida por Cristo, esses espíritos vêm esmiuçar, demonstrar para nós, de acordo com uma consciência mais atual, de uma inteligência mais elevada, o que de fato acontece no processo de continuidade da vida. E para a gente entender isso, é preciso a gente entender o que a doutrina diz em termos dos elementos que constituem o universo. E ela nos diz que existem dois elementos constitutivos do universo: espírito e matéria. E, acima de tudo, Deus, que criou tudo, tanto o espírito quanto a matéria. E no processo de existência do espírito, que é o ser pensante, que é o ser inteligente, ele precisa intelectualizar a matéria, ele precisa vestir a matéria para aprofundar a sua capacidade de percepção da vida, para aumentar o seu entendimento sobre aquilo que Jesus disse no passado, a lei que nos rege, que é a lei do amor. Precisa que nós entendamos cada vez mais esse processo. E para entender isso, nós precisamos vestir corpos físicos, enquanto espíritos que somos, e nos relacionar. Nos relacionar um com o outro e, de fato, nós percebermos que a vida na matéria, ela é transitória de fato. Que muitas vezes, mesmo nós sabendo que temos um dia fim para a matéria, que seria o dia da morte, que mais apropriadamente a doutrina chama desencarne, porque o espírito ele permanece e a carne não. A carne ela vai se transformar, ela vai se decompor. Todos nós sabemos disso, né? Esse espírito que é a inteligência, ele continua. Então Jesus disse que precisava, não é, morrer várias vezes, renascer várias vezes para conhecer o reino de Deus, ou para a gente se aproximar de Deus, ou para a gente estar com Deus, obrando aquilo que nós chamamos ainda de milagres, que era o que Jesus fazia. Mas será que nós, já ao reencarnarmos várias vezes,
nós já adquirimos esse staff do Cristo, já conseguimos chegar nesse grau de uma interatividade plena com Deus, um conhecimento dele, das suas leis. Jesus nos disse quantas vezes eram preciso acontecer da gente renascer para ter essa relação direta com Deus. Aí é quando a doutrina vem falar de nós dentro de um processo progressivo, que é a lei da evolução. E citado pelos espíritos, nós já fazemos parte de milênias existências, milenares existências, não é? Já fomos e voltamos em corpos diferentes, em lugares diferentes, em ambientes diferentes, relacionamentos também diferentes, nessa proposta de conseguir, de fato, despertar e nos consolar diante de todas as vicissitudes que a vida nos oferece. Como ele mesmo dizia, Jesus, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então, de que liberdade ele está falando? A liberdade dos nossos apegos, a liberdade dos nossos vícios. Então, todas as vezes que nós entendemos qual é a proposta da vida para cada um de nós, ou entendemos um pouco mais, nós ganhamos um pouco mais de liberdade. Nós ganhamos um pouco mais de capacidade de experimentar o que nós chamamos de dores na nossa vida, na certeza de que aquilo faz parte de uma necessidade para que nós sejamos impulsionados diante desse objetivo maior, que é nos relacionarmos diretamente com Deus a partir do momento que nós ganhamos o staff do Cristo, um espírito que já era, àquela época, um espírito puro. Então, nesse processo, os espíritos caracterizam basicamente 3 níveis de evolução, que não tem nada de absoluto nisso, mas só para a gente ter uma ideia de que quando nós saímos das mãos do Criador enquanto espíritos, nós não tínhamos conhecimento de nada. Eles conceituam espíritos ignorantes. Então, nós não sabíamos nada, muito menos do que sabemos hoje. E aquela época, falar de reencarnação para nós era um bicho de 7 cabeças, a gente não entendia. Sabíamos todos que iríamos desencarnar, morrer, como nós chamávamos, mas achávamos muitas vezes que íamos evaporar, que iríamos desaparecer, que iríamos perder a nossa essência. E hoje não. A doutrina deixa muito clara para nós que quem vive é a nossa essência, quem permanece vivo é a nossa essência, cuja inteligência é o nosso atributo principal. Então, tudo que nós aprendemos em cada uma dessas milenares encarnações que nós já vivemos, ela está armazenada nessa consciência íntima que pertence ao nosso espírito. E essa consciência, a partir do momento que nós vamos cada vez mais nos tornando responsáveis de uma forma direta pela nossa conduta, pela nossa formação ou ampliação da nossa consciência, nós vamos nos desatrelando daquelas coisas que nos prendem àquilo que é passageiro, que realmente está no campo do elemento do universo que é a matéria. Não que não seja importante, mas ele é transitório na nossa vida. É como uma ferramenta de crescimento para o espírito, que a cada etapa das nossas vidas ela é deixada de lado e vem uma nova mais apropriada para receber aquele espírito na inteligência, na evolução alcançada por aquele espírito. Então, esses corpos atendem espíritos imperfeitos que nós somos. Nós, na primeira escala dessa crescente evolução, nós nos classificamos
como espíritos imperfeitos. Espíritos que ainda são negligentes diante da lei maior, que é a lei do amor, que somos infratores dessa lei do amor e, portanto, experimentamos o mal constantemente nas nossas vidas. Vivemos a dor muitas vezes de forma desesperada, imaginando ser essa a condição, muitas vezes, de punição do Criador em relação a nós. E o Cristo e a doutrina dos Espíritos nos fazem crer de uma forma lógica e coerente que todas essas situações que nós experimentamos, muitas vezes de dor, elas são consequências dos nossos próprios atos e que, na realidade, são necessárias para o nosso aprendizado. São situações que demonstram para nós a capacidade que nós já temos de superação daquelas necessidades. E é preciso a gente ter essa consciência. Todas as vezes que nós estivermos experimentando uma dor, a gente ter consciência de que nós já estamos em condições de viver aquela situação sem o desespero, sem o apego, sem essa desesperança de que nossa vida se restringe àquilo. Porque na maioria das vezes é assim que a gente se sente, não é? Quando a gente está vivendo uma dor muito grande, a gente acha que a nossa vida é aquele momento, aquela situação. E isso é tão perigoso no sentido de nos paralisar diante desse progresso, que nós, muitas vezes, presenciamos em reuniões mediúnicas pessoas que viveram uma dor muito grande, estão no plano espiritual, mas elas vivem aquele momento de dor, porque elas não conseguiram se desvencilhar daquela situação. E nós precisamos sim entender a nossa dor e descobrir o que ela traz de aprendizado para nós. Vejam como nós somos ainda imperfeitos, ainda bastante ignorantes, ainda ingênuos, infantis. Todas as vezes que alguns dos nossos queridos desencarnam, nós nos ficamos sem aquela certeza de que aquilo é temporário. Muitas vezes nós sofremos ao ponto de achar que o reencontro não vai se dar. Nós sofremos ao ponto de não aguentar a saudade de uma separação, dado o apego. E a situação do desencarne na nossa vida, ele é mais regular do que a gente quer crer. Porque o fato está aí todo dia desencarnam pessoas, assim como encarnam novos espíritos. Isso é fato, não tem como a gente ir contra os fatos. Mas por que nos abala tanto? O que nós fazemos com essas informações que vão chegando de forma paulatina para a humanidade e vai se consolidando numa ideia coletiva? Qual a diferença que faz na nossa vida enquanto espíritos ou espíritas que somos em relação a essa ideia de que a vida continua após o túmulo? O que isso representa na nossa vida? O que isso modifica no meu comportamento? O que isso traz para nós em termos de resignação diante dos fatos que eu não tenho gerência alguma sobre? Eu acho que é isso o mais importante que nós temos que refletir diante desses conhecimentos absorvidos. Eu tenho aqui, trazendo aqui um princípio da doutrina espírita, que é a reencarnação, a imortalidade da alma. Tem outros, né, que a gente tem como estudar, eu vi o convite ainda há pouco aqui, e se inteirar cada vez mais disso. Mas o que a gente precisa fazer com essas informações, com esse conhecimento trazido pela doutrina espírita,
é que é o mais importante nas nossas vidas. Porque não adianta a gente viver com os conhecimentos no campo da intelectualidade apenas. Como isso se encaixa as minhas emoções no meu dia a dia em relação à pessoa? Quando eu, de uma hora para outra, por exemplo, perco o emprego, como pensar nisso? Quando eu fico querendo juntar cada vez mais recursos, adquirir cada vez mais bens materiais, sendo negligente com aqueles que estão próximos a mim, precisando de uma escuta, precisando de um carinho, precisando de qualquer outro tipo de afeto que eu possa dar, porque eu estou ali totalmente voltado para uma situação que eu tenho já certeza que é transitória, não é? Como vivem as pessoas, por exemplo, que do nada são atingidas por uma catástrofe natural, né? Principalmente o que a gente mais vê hoje, né? Casas submersas, perdem tudo, a chuva deu, alagou, perdeu tudo, e as pessoas se desesperam porque acham que o mundo acabou por conta daquilo. Será que nós espíritas agimos assim também ainda? Será que a gente se apega de tal forma a essas coisas, achando que nós somos aquela matéria que está vivendo aquela experiência? Ou será que a gente já consegue transcender a isso? A gente já tem capacidade de transcender a essa matéria e dizer, olha, agora não dá não sei o que aconteceu, mas essa situação chegou para mim, então eu tenho que encarar. Eu tenho que passar da melhor forma por ela. Eu tenho que tirar algum aprendizado dessa lição. Porque acontece com todos nós. Todos nós imperfeitos que vivemos neste planeta passamos por semelhantes situações. Eu lembro uma vez que eu estava aprendendo a dirigir, me veio na mente isso agora, mas acho que é uma boa analogia. Eu estava aprendendo a dirigir quando eu cheguei aqui em Boa Vista, 92, e as ruas eram mais esburacadas do que é hoje. Acreditem que eram mais esburacadas. E eu aprendendo naquele afã, né, de olhar para um lado e para ver se vinha carro e ver o semáforo e tal, tudo aquilo que a gente precisa prestar atenção, eu ainda tinha que me desviar dos buracos. E eu ficava desesperada. Aí o meu amigo, que estava me ensinando a dirigir, olhou para mim e disse, Rose, é assim para todo mundo. Então vai embora e desvia do buraco e faz tudo que você tem que fazer. E eu dizia, é isso mesmo. Então não dá para eu ficar chorando e dizer, por que isso está acontecendo comigo? Todos nós, seres imperfeitos, vivendo nessa experiência, passamos por semelhantes situações. São os buracos das estradas, são os desencarnes dos nossos entes queridos, é a falta de dinheiro em determinados momentos, é a falta de saúde em determinados momentos. Todos nós vivemos essas mesmas experiências. Por quê? Porque todos nós precisamos aprender com elas. Aprender a quê? A entender que nós não somos matéria, que nós somos espíritos, espíritos imortais, que estamos vivendo essa experiência na matéria a fim de burilar a nossa consciência, de burilar o nosso entendimento, de nos fazer progredir em caminho de volta ao nosso Criador, que é o nosso Pai. E para isso, temos sim que nascer várias vezes. Temos. Não vamos voltar para a barriga das nossas mães como Nicodemos pensava. Nós vamos renascer enquanto espíritos, em outros corpos, em outras barrigas, em outras relações. Mas precisamos ainda estar nesse mundo, que é o efeito de tudo aquilo que nós somos ainda. Tudo o que nós experimentamos é o somatório do que cada um de nós necessita, do que cada um de nós emana. E é preciso a gente, nesse aspecto, se resignar.
Então não dá para eu ir direto para um plano encarnar onde Jesus já vive, de espíritos superiores já estarem presentes. Não dá para ultrapassar de uma forma, digamos assim, irresponsável, né? Cada degrau dessa escada. Se a gente esticar muito a perna, não vai dar certo para pular vários degraus. A gente vai, no mínimo, receber uma contusão muscular, né? A perna vai esticar demais. Então, nós não conseguimos habitar planos mais elevados do que esse, porque nós não temos a capacidade de viver experiências mais complexas. São essas experiências que nós somos capazes. E isso é transformador nas nossas vidas, entender. Somos capazes. Não dá para desistir achando que a gente não é capaz. Ah, tá ruim demais, tá pesado demais, eu vou desistir. Não, nós somos capazes. Senão nós não estaríamos nesse plano. Nós estaríamos em planos mais inferiores. Mas desses nós já passamos. E é esse aqui o mais adequado para nós. E não interessa quantas vezes a gente precisa ir e vir. O que interessa é o ganho de consciência pelo nosso esforço que nós fazemos hoje. É imaginar, eu quero sair dessa encarnação um pouco mais consciente, melhor. Buscar fazer aquilo que às vezes a minha preguiça, o meu comodismo não deixa. Quantas vezes a gente não fala, né? De olha, nós temos disponibilidade de estudo, nós temos a disponibilidade de ajuda na feitura da pizza, da sopa, a gente tem aqui como é que vocês têm? A feira da pichincha. Então, e a gente fica lá, não, mas a caminha tá boa, né? Não, mas a minha novelinha tá legal. E aí a gente não se move de forma consciente em direção a essa transformação. E aí a gente vai precisar cada vez mais de encarnações para poder aprender de forma independente mesmo, né? Sem olhar os outros que ficam nos empurrando de vez em quando, né? Porque bons são aqueles amigos que dizem assim, caramba, tu não veio para pizza, e tu olha assim, envergonhado, né? Porque está sendo cobrado. Então vai chegar um momento que você vai fazendo isso naturalmente. Estou colocando um exemplo da pizza só, tá, gente? Espero que amanhã esteja lotada, né? Mas enfim. Então, a gente vai fazendo isso porque o espírito tem necessidade. O espírito não tem necessidade de repouso. O corpo, sim. A matéria, sim, tem necessidade de repouso. Mas o espírito não. É por isso que muitas vezes, ao dormir, nós participamos de trabalhos belíssimos no plano espiritual, à medida que a gente se dispõe a fazer isso. Então, entender realmente esse trabalho como um aliado no nosso processo de evolução é fundamental para que a gente consiga avançar, avançar querendo avançar, consciente de que a gente precisa avançar, identificando meios que nos façam avançar. Reencarnar é fato, assim como a morte do corpo é fato. Não tem mais como duvidar disso. A ideia da continuidade da vida ou a existência do espírito, como eu sempre digo, a gente vive na era do espírito. A humanidade já deu um plus. A gente já é consciente que muitos não sabem como é que é, não são espíritos, né? Não entendem, não querem entender esse processo, mas a gente já vive nesse momento, né, do espírito, de que somos espíritos. Só que só entender isso e não fazer nada não muda muita coisa nas nossas vidas, né? A gente tem que entender então que as nossas dificuldades, aquilo que caracteriza a nossa imperfeição enquanto espíritos, tem que ser trabalhadas.
da forma e na velocidade que a gente quiser e puder dar. Mas elas têm que ser trabalhadas de forma consciente. Não queremos estar com Deus, como Nicodemos, né, afirma que Jesus vinha da parte de Deus exatamente para instruir, vinha como um doutor para instruir os outros. E Jesus diz, olha, peraí, tem que nascer muito, renascer muito para conseguir ter essa missão, né? Mas ele dá a entender para nós, desde daí, que todos nós chegaremos nesse patamar. Faz parte da lei. É assim que Deus quer para todas as suas criaturas. Mas que cada vez que nós vamos entendendo isso, nós vamos também entendendo que evoluir, que crescer, faz parte da nossa ação. Que isso está nas nossas mãos. Não é que Deus, senão Deus faria todo mundo no nível do Cristo já. Mas a proposta dele é uma proposta no contexto evolutivo. É uma proposta de transformação pelas escolhas de cada uma das suas criaturas. Porque não somos marionetes na mão do Criador. Ele nos faz a sua semelhança exatamente para que nós, igualmente a ele, queiramos ser bons. Queiramos amar. Queiramos ser sábios. Queiramos entender essa engrenagem do universo e viver em consonância com ela, buscando auxiliar nessa evolução do coletivo, sendo co-criadores, como os espíritos nos dizem, não é? Buscando trazer uma condição evolutiva para o coletivo, por exemplo, através daquela que foi a missão do Cristo, organizar todo um planeta para recepcionar espíritos na nossa categoria de espíritos imperfeitos. Para quê? Para que um dia nós cheguemos à categoria de espíritos bons e aí renasça e desencarne novamente e assim vá até conseguirmos chegar à perfeição relativa. Não igual à do Criador, mas a perfeição que é, digamos assim, uma condição geral para todas aquelas criaturas. Chegar numa condição relativa de perfeição. Nunca a criatura se iguala ao Criador, mas ela chega nessa condição que ela vai ajudar o Criador a alavancar a evolução daqueles que vão nascendo de forma ignorante e a gente vai então juntos buscando que elas alcancem o nível que a gente já conseguiu alcançar e recebendo humildemente o apoio daqueles que estão superiores a nós, para que nós também avancemos. Essa é a proposta da vida. Sempre crescer, sempre nos tornarmos pessoas melhores, mais comprometidas com as nossas missões, ainda que pequenas nesse universo. Fazer a nossa parte e fazer um mundo interior melhor, assim como um mundo para aqueles que convivem conosco. Que a gente possa realmente ter na encarnação, nessa ideia da reencarnação, uma esperança de que nós não estamos relegados à nossa própria sorte. Que Deus vai nos dar todas as oportunidades que nos forem necessárias para que nós possamos cada vez mais nos aproximar dele, como Cristo já conseguiu esse feito. Eu agradeço a atenção de todos e peço que vocês possam refletir, né, nas palavras do Cristo, na mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo. Obrigada, boa noite.